Vamos começar com o início do dia de ontem, né? Eu devia estar terminando de gravar, que era 7h42 da manhã, e a Malu Gaspar publicava uma das informações que iriam pautar as discussões no Brasil ao longo do dia de ontem. Assinou a matéria sozinha, não com Rafael Moraes Moura ou Jonathan Johan, né, que na verdade trabalha com ela. Acho que é Johan, enfim. Não sei se ela realmente trabalhou sozinha ou talvez, sei lá, preservar, né, os mais novinhos. O valor milionário do contrato da mulher de Dom Pedro III com o enrolado Banco Master. Esse enrolado não precisava, né? A Malu Gaspar está fazendo até um juízo de valor. Matéria crítica, já no título. Causou furor nos escritórios de advocacia que defendem o Master a informação de que o contrato do banco, da mulher do ministro, foi apreendido na Operação Compliance Zero, como informou Lauro Jardim. Na ocasião, além de executar a ordem de prisão do controlador do banco, do Vorcado e de outros executivos ligados ao caso, a Polícia Federal também apreendeu celulares e notebooks. Mas o que mais preocupa os advogados do Master nem é propriamente o fato de existir um contrato, e sim a remuneração. 3,6 milhões mensais por 36 meses a partir do início de 2024. De acordo com informações a que a equipe da Colan teve acesso, é o que consta do documento que não foi propriamente apreendido. Né? Você não pegou o documento, mas um arquivo digital, né? Formato digital, no celular do próprio Daniel Vorcaro, entre os arquivos trocados por ele com funcionários de seu banco. O contrato tem um escopo bastante amplo. O de representar o Master, onde for necessário, não especifica uma única causa ou processo. Caso fosse cumprido integralmente, teria rendido para o Basto de Moraes, na escritório de Viviane, 129 milhões de reais. É um bom dinheiro, né? O que não ocorreu, já que o Master entrou em liquidação. Tudo indica, porém, que o escritório foi regiamente pago enquanto possível, porque nas mensagens com a equipe de Vorcaro, né, nas mensagens, né, com a equipe, o Vorcaro deixava claro que os desembolsos para a Viviane eram prioridade para o Master e não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. Curiosa essa parte, né? Eu entendo que é prioridade. A equipe da coluna procurou o escritório de Viviane e o Master para saber quanto afinal foi pago e por quais causas. Não obteve retorno. No escritório, uma funcionária que atendeu o telefone disse que ninguém falaria e que também não poderia fornecer um e-mail para o envio de um pedido de informação. Já o Master não respondeu aos questionamentos da reportagem. Procuramos também o ministro, por intermédio da assessoria de imprensa do Supremo, mas não obtivemos resposta. O espaço está aberto para manifestação. Quem sou eu para questionar? Eu deixo os questionamentos para o Mário Sabino do Metrópolis, que não demorou muito tempo depois, ele publicou lá um texto, né? Daniel Vorcaro e a pergunta de 129 milhões. Na verdade, ele colocou algumas perguntas, né? Não dá pra falar que foi uma, foram várias. O Mário Sabino está mentindo na manchete. Aí ele começa um texto aí fazendo um preâmbulo, um mini resumo aí do que a Malu Gaspar informou, para falar o seguinte, né? As perguntas se sucedem no caso do Daniel. Por que era uma prioridade pagar o escritório? Por quê? Eu também queria... Eu não quero saber, não. Eu não quero saber, não. Qual causa justificaria honorários de 129 milhões? Uma advogada que está longe de ser um peso pesado da advocacia paulista. No contrato, não há escopo definido. Por que Dias Toffoli decretou sigilo máximo sobre o processo envolvendo o Banco Master e o seu controlador, mantendo o caso, né, sob as suas asas no Supremo, embora Daniel Vorcaro não tenha foro especial? Eu que sei. Também de se perguntar por que a prisão preventiva de Daniel Vorcaro foi revogada pela mesma desembargadora que havia negado o pedido de soltura. Tão logo se soube que os advogados criminais do banqueiro haviam recorrido ao Supremo e que o processo fora distribuído para Toffoli. Por último, por que a notícia sobre os honorários da mulher de Dom Pedro III não é manchete na primeira página? Não teremos respostas, infelizmente, porque é arriscado até fazer perguntas na vibrante democracia brasileira. Peraí que eu tô achando que eu esqueci um negócio aqui. Esqueci.
O negócio aqui ficou fora de ordem. Pera aí. Deixa eu puxar aqui pra frente. Pera. Cadê? Não. E acho. Vou dar uma pausa aqui. Pronto, vamos lá. Aí o mesmo Metrópolis, Andresa Matais. 129 milhões. Contrato da família de Moraes choca a advocacia. O ponto central da matéria é um só. Andresa Matais foi conversar com advogados de escritórios renomados. E aí, segundo a Andresa, né, eles falaram sob reserva que possivelmente se trata do maior contrato já firmado com a banca de advocacia no país. E realmente é um baita de um contrato, né? A gente é muito... Assim, não é por uma causa, né? Você fez assim, você vencer essa causa, é uma causa bilionária, você vai ter X valor. É isso, né? Aí o Verdivaldo comenta que se a esquerda não tivesse feito do culto ao Dom Pedro III, né, a sua religião, e se a Globo não tivesse ajudado a criminalizar críticas, né, duras a ele, isso seria um escândalo gigantesco. Vai ficar todo mundo assim, ó, pianinho. Felizmente, para ele, o Supremo, eles têm poder ilimitado e ninguém faz nada contra eles. Também questionando sobre valores, o Renato segue por outra linha. Ele nem quer saber do escritório aqui, que aqui já se sabe. Ele fala assim, ó, dos 500 milhões, não sei se vocês vão lembrar, na história do Banco Master falava que o Banco Master havia gasto, né, com serviços de advocacia em torno de R$500 bilhão. Então, dos 500, 129 já tem destino conhecido, né? Beleza. Essa previsão aqui eu já sei. E o restante? Para onde foram os outros 371 milhões? Às vezes, esses advogados aqui, né, é o maior contrato de todos. Vai ter mais 300 milhões aí pra gente saber, né? Vocês estão às vezes acusando, colocando ali o bode na sala, o pessoal não ir atrás. Imagina, gente. É muito dinheiro na mesa, pô. É fácil colocar o dedo na cara de um e dos outros. E depois nós questiona, né? E quanto será que o BTG e o Itaú gastam nesse sistema? É só o Banco Master que gasta? Só o Banco Master, ninguém mais? Seriam informações, né, importantes para entender a dinâmica de como as coisas funcionam no Brasil. Possivelmente nunca vamos obter essas respostas, mas seria muito bacana, viu? Se a gente soubesse. Aí vamos lá. Aí eu acho que juntou toda essa confusão ao longo do dia de ontem e a história do código de conduta do Fachin. E aí o Gadelha devia estar muito motivado e publicou que Dom Pedro III viaja de FAB a evento Santa Catarina, enquanto o Fachin usa voo comercial. Mesmo tendo direito a viajar de FAB para qualquer lugar, né, por ser presidente do poder, Fachin optou por viajar a Florianópolis em avião de carreira. Você vê que claramente uma parte da imprensa anda muito satisfeita com o poder judiciário. Tem outros trechos aqui críticos nos últimos dias. Eu acho que a situação saiu totalmente do controle. Qualquer pessoa minimamente honesta sabia que não ia parar em Bolsonaro. Destruir o Bolsonaro, tudo vai voltar ao normal. Não. E agora, eu acho que eles estão preocupados, né? Agora tá difícil. Né? Tá difícil. Aí o mesmo Gadelha comenta aí sobre a questão do código de conduta, né? Acho que é inclusive por isso que o Fachin tá viajando de voo comercial. Fachin propõe código de conduta para o Supremo e irrita outros ministros. Fico me perguntando quem estaria irritado. O nome apareceu que foi o Toffoli, segundo a Folha de São Paulo. A gente vai chegar lá, mas tá ali, ó. O Fachin colocou em debate interno na corte, e isso foi interno, viu? A criação de um código de conduta para integrantes do Supremo e de outros tribunais superiores do Brasil. A proposta de Fachin, segundo fontes do próprio Supremo, prevê a elaboração de um código de conduta com base na experiência do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, como é chamada a Suprema Corte Alemã. A ideia do presidente do Supremo é que o código preveja, por exemplo, limites ou restrições para a participação dos ministros em eventos privados, algo que rende muitas críticas a magistrados brasileiros atualmente. Aqui está mexendo no vespeiro, né? O povo não vai poder ir para os eventos em Roma, Paris, Estados Unidos, né? Na Europa, para discutir o Brasil, no Lead Grupo Esfera. Faça isso, Fachin.
A coluna apurou que a iniciativa de Fachin irritou algum dos outros ministros do Supremo, sobretudo a ala mais garantista, né, que costuma organizar ou participar de eventos externos. Quem? Não me vem nenhum nome à cabeça, né? Queria, mas infelizmente não vem. Já a CNN dá destaque que Código de Fachin prevê divulgação de verba recebida por ministros em evento. Eu acho isso aqui um claro ataque ao Estado Democrático de Direito. Eu acho que o Fachin tá louco. Bolsonarizou. Tá doido. Me perdoa, Fachin, isso aqui é coisa de bolsonarista. Aí o Vinícius tá ali, né? Rapaz, desse jeito ele vai sofrer impeachment dos seus pares. Como ele ousa exigir o óbvio. Não acho que é óbvio, não. Acho que isso aqui é golpismo, sabe? É coisa de golpista. Querer saber quantos caras ganham. Nem a mulher dos caras quer saber quanto eles ganham. Por Fachin querer saber. Vai entrar na... Não, tá tudo errado isso aqui. Tudo errado. Todo lado da democracia. Todo lado do Toffoli. Toffoli se queixa de Fachin por defender código de conduta do Supremo em meio a críticas por carona em jato. Aí dali, né? O Toffoli falou para pessoas próximas, foi irritado com o Fachin, né? Porque ele propôs, nesse momento, que ele está, né, em destaque ali, né? Ele se queixou, aliados, que Fachin aproveitou-se do momento em que ele é atacado para tentar emplacar o código de conduta junto à opinião pública. O Toffoli levou pro pessoal. Eu acho que o Toffoli tá certo. O Fachin foi muito antidemocrático nisso daí. Aí um dos exemplos, né, das críticas, isso aqui foi ontem. A imprudência de Dias Toffoli, né? É imprudência. Óbvio que é imprudência. O quê? Está no mesmo voo do Augusto de Arruda Botelho. Aí o Estadão fez aquele seu editorial de sempre, que trata com muito respeito os ministros, né? Diferente como o Estadão trata o bolsonarismo, porque o bolsonarismo que é malvado. Tirando o bolsonarismo, todo mundo no Brasil merece respeito. A revelação de que Toffoli viajou em jetinho privado com Augusto de Arruda Botelho, advogado de um dos implicados na suspeita de fraude envolvendo o Banco Master, para assistir a final do Libertadores, não é menos escandalosa pelo fato de, no momento do embarque, o ministro, em tese, não saber que seria sorteado relator do caso no Supremo. Esses sorteios são maravilhosos. Mesmo antes do sorteio, a prudência já impunha a Toffoli a compostura esperada de um ministro da mais alta corte do país, evitando situações que pudessem suscitar dúvidas sobre a sua independência. Eu tenho certeza que o Toffoli é independente. É legítimo questionar, portanto, por que Toffoli não custeou com recursos próprios uma viagem de caráter pessoal para assistir a um jogo de futebol, optando por aceitar carona no avião de um empresário junto com um advogado diretamente interessado no desfecho de um processo que poderia ficar sob sua alçada como ficou. Por quê? Porque Toffoli não é burro. Você tem uma viagem de graça, você vai gastar por quê? Quem que gasta dinheiro podendo viajar de graça? E direto ainda, sabe? Jatinho, com os amigos. Não, eu tô do lado do Toffoli. Um democrata. Ao se deixar envolver nessa mixórdia, Toffoli sinaliza em primeiro lugar que não se importa com o escrutínio público. Ademais, autoriza que a sociedade veja com suspeita quaisquer decisões que ele tome envolvendo o Banco Master, seu controlador Daniel Vorcaro e Luiz Antônio Bull, executivo do banco representado pelo Botelho. Exigir de Toffoli mais compostura não é um capricho moralista desse jornal. Juízes formam uma classe especial de servidores públicos, dos quais se exige um padrão de conduta muito mais rigoroso na República. Aos magistrados, não basta cumprir as leis e se comportar de acordo com os mais elevados padrões éticos, é preciso parecer que assim procedem, né? Aquela história, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Isso advém a confiança dos cidadãos que, por meio do pacto social civilizatório, outorgam ao judiciário o enorme poder de decidir sobre suas lides. Logo, para um juiz, a aparência de imparcialidade é a condição indispensável à sua autoridade, inclusive moral. É nesse contexto que se torna ainda mais grave o fato de Toffoli ter viajado a lazer com um advogado diretamente interessado no desfecho do caso. No dia 28 de novembro, Toffoli e Botelho deixaram São Paulo rumo a Lima por volta das 10 da manhã. Poucas horas depois, a reclamação que pedia o deslocamento de competência foi protocolada pela defesa, né, do Banco Master no Supremo. No final daquela mesma tarde, Toffoli foi sorteado relator. Não se trata aqui de sugerir qualquer conluio entre juiz e parte, daquele tipo que o próprio Toffoli tem denunciado para arriscar a lava-jato da história, mas de questionar se um ministro minimamente cioso da responsabilidade do cargo que ocupa poderia se permitir também prudência, para dizer o mínimo. Toffoli poderia ter evitado tudo isso com uma conduta simples e republicana. Viajar por conta própria,
sem trazer para sua esfera privada alguém que depende de suas decisões como juiz para obter êxito profissional e financeiro. Por isso, diante da gravidade do quadro e do impacto direto que tais circunstâncias têm sobre a percepção de imparcialidade não só dele, como também do Supremo, impõe-se ao ministro o dever de se afastar da relatoria do caso. Tem que se afastar da relatoria. Por quê? Deixa o Toffoli, cara, no Banco Master. Não como concessão a pressões externas, mas como respeito à dignidade da magistratura, à corte e ao país. Ele tem que se afastar. Aí vem a pergunta. E se ele não se afastar, o Estadão vai fazer o quê? Vai chorar? Vai dar uma de golpista? O Estadão tem que ser fechado. Toffoli, pode mandar uma busca e apreensão aí na casa dos Mesquita. Eu autorizo. Estamos com você, Toffoli. Sem piada nenhuma. Conhecendo o Brasil, se Toffoli mandasse uma busca e apreensão contra o Estadão, você ia reclamar? É autoritarismo. Pra quem tá se dando mal, né? Ver outro se dar mal, pelo menos é igualdade. Não esperaria menos desse grande democrata. Pacheco saiu em defesa do Toffoli e diz ver excesso em críticas por carona em jato. Pacheco falou que as críticas são excessivas, sabe? O Pacheco diz ver improcedência nas críticas direcionadas ao Toffoli. Merece ou não merece ser indicado para o Supremo? Eu não vi o Messias defendendo o Toffoli. O Messias não vem sendo um grande democrata. O Pacheco, sim. A circunstância do ministro ter compartilhado um voo privado na companhia de um advogado não faz dele suspeito ou impedido para julgar processos que então esse advogado como patrono constituído definidamente, disse o Pachecão. Fosse assim, seria muito fácil, por conveniência ou ardil, gerar suspensão e impedimento de um juiz para evitar que ele julgue uma causa. É muito fácil, né? Um avião, você pegar uma pessoa de um caso específico, cria uma armadilha, fala assim, olha, vamos criar uma armadilha. Vamos pedir pro Flamengo ganhar ou perder, o Palmeiras tá ali, e aí a gente faz aqui uma viagem de jatinho, né? Tipo, a gente chama ali um cara do caso pra botar só pra sabotar. É muito fácil, né, Pacheco? É um negócio assim muito fácil. Extremamente fácil. E o Pacheco disse, né, também concordar com o fato do caso Master estar no Supremo e sob sigilo. É um democrata. E ele realmente é um grande democrata. Acho que o Pacheco tem mais de 2 metros de altura. Não sei se deveria falar um grande democrata ou um alto democrata. Viva o Brasil! Isso só está acontecendo por conta da perseguição ao bolsonarismo. Essas pessoas se uniram para destruir o bolsonarismo e acabaram destruindo o Brasil. Parabéns a todos os envolvidos. Aí vem outro insuspeito, Reinaldo Azevedo. Esse faz realmente um jornalismo muito bom. Eu ia falar independente, mas nem sei se posso falar isso. Por quê, né? Deve se declarar impedido ou não deve se declarar impedido. Eu faço uma observação de saída. O meu sócio no Reconverso, o Valfrido Vardi, é um dos advogados do Vorcaro, não nessa coisa criminal que eu saiba, porque eu também não entro em detalhe. Ele não interfere no meu jornalismo, não interfere na advocacia dele. E, portanto, quem quiser considerar que o que eu estou falando aqui não é digno de nota, fique à vontade. Enfim, eu estou fazendo essa observação. Agora... Não, eu levo a sério tudo que você fala, Reinaldo. Eu sei que você jamais iria ter uma opinião parcial sobre o caso só porque o seu sócio, Valfrido Vardi, é um dos advogados do Master. Você está acima de tudo isso. Você é um jornalista independente, Valfrido, ou Reinaldo. Eu sei disso. Como é essa história aqui, velho? Que coisa, viu? Que assunto para outro dia. Não é de hoje, não. Envolve aqui o Edinho Silva. Mas que coisa, viu? Mas, enfim. Aí vem a Malu Gaspar. Golpista, óbvio. Golpista demais. Tava lá na Globo News. Achou que tava, sei lá, no Pânico. Ela achou que tava no Quinto Elemento. Tá doida da cabeça. E aí começou a atacar os ministros do Supremo. A Andréa Sadi até
tentou chamar ela pra razão, sabe? Fazer aqui uma ponderação, mas bateu a cabeça, bebeu água de privada, não sabe o que tá falando. Golpista. Vai ser presa. Não é porque uma coisa pode que ela é moral. Ela é completamente imoral. Esse tipo de atitude não é assim se é conflito de interesse ou não é conflito. Isso é conflito de interesse. Isso é, inclusive, uma falta de ética. Porque quando você pergunta para um ministro que se ele foi, ele confirma que foi e ainda diz que não falou sobre o caso, tá rindo da nossa cara. Deixa eu só falar uma coisa, gente, só para contextualizar. O Código de Conduta é uma proposta do Fachin antes da decisão da carona do Toffoli no avião. Só para deixar claro. Não, e é melhor ter um código de ética do que não ter, mas de nada adianta ter um código de ética quando você... Mas mesmo assim, eu acho que não precisaria. Não, eu acho que a minha opinião é antes, durante e depois. Mas fazer um código de ética, lugar onde todo mundo voa em jato de todo mundo e acha que é ok. Não é o único ministro que voa em jato, não foi a primeira vez, e esse empresário que levou o ministro Dias Toffoli para Lima já levou o ministro Dias Toffoli para Roma em outubro do ano passado. Eu estou com a André Sadi. Não precisa de código de ética, não precisa nada. Eu nunca vi ninguém pedir, né? Você pega a Bíblia. E eu comento na Bíblia, o pessoal pediu um código de ética para Jesus seguir. Siga Jesus, o Filho de Deus. Se o Filho de Deus não precisa um código de ética, imagina o Supremo. Porque assim, ó, na ordem do Brasil, você tem, sei lá, Lula. Né? Lula se acha Deus. Óbvio, Lula se acha Deus. Aí você pega, sei lá, a Janja. A Janja tem certeza que ela é Deus. E aí você tem o Supremo. O Supremo tem certeza que Deus é o escravo deles. Pronto, aí você vai pedir pra eles um código de ética, tá maluco. Assim, é loucura. É tipo assim, falar o universo, né, você tem que impor as suas regras ao universo. É o contrário. É o universo que gera as regras. Mas que loucura, velho. Tem que ser presa. Tem que ser presa. Não tem condição. É uma golpista. Malu Gaspar tem que ser presa. Eu tô contra ela. Estou ao lado da André Sadi. Estou do lado dos democratas. Eu, Reinaldo Azevedo. Eu tô cansado disso. Tô cansado do golpismo. Aí vem o Lauro Jardim. Um cara experiente. Trazendo aqui outra visão do caso. Toffoli, Arruda Botelho e o outro lado da moeda do conflito de interesses. A Lauro Jardim vem para nos mostrar aqui a revelação. Enquanto tá todo mundo aí criticando, achando ruim, a gente tem que olhar que a vida, você pode ter o copo meio vazio ou meio cheio. O Lauro Jardim prefere olhar o copo meio cheio. Que tudo que tá acontecendo, na verdade, é bom. Não para todo mundo, mas por Augusto de Arruda Botelho. A revelação da situação de conflito de interesses deveria produzir desgaste aos personagens envolvidos na situação. Nem sempre, porém, as coisas acontecem dessa forma. O caso de Augusto Arruda Botelho, advogado de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, é um exemplo disso. E por quê? Augusto estava lá, né, com o Toffoli, foram lá ver o jogo, Flamengo versus Palmeiras. Enfim, aí ele conta ali, faz o resumo do caso. E aí mais, né? Foi justamente atendendo a um recurso de Arruda Botelho que Toffoli decidiu também dar acesso a todos os elementos de prova já documentados na investigação da PF, que eram do interesse de Bull. Toffoli determinou ainda que todas as novas ações e medidas de investigação passassem a ser previamente submetidas não mais à Justiça Federal, mas ao crivo do Supremo, ou seja, ao crivo do próprio Toffoli, agora o guardião master do processo. E essa história, contudo, pode beneficiar Arruda Botelho, conforme alguns colegas do Criminalista discutiam ontem em conversas privadas. Um incrédulo leitor, cidadão comum, burro, né, poderia se perguntar, mas como assim? Como isso beneficia o Arruda Botelho? Explica um desses advogados. De certa forma, Augusto de Arruda Botelho, ele sai poderoso dessa história, porque para eventuais futuros clientes enrolados, ele acabou mostrando proximidade, verdadeira ou não, com o ministro do Supremo. É um belo chamariz para novos clientes. Quem não quer contratar um advogado que tem acesso aos segredos do universo? Você quer? Augusto de Arruda Botelho. Olha aí. Aí o Renato comenta, né? O mais saboroso nessa história não é nem o jatinho, nem o sigilo, nem o botelho. É ver que o mercado e o judiciário finalmente largando a pose e se engalfiando em público, né?
como que a coisa realmente funciona. O mercado é realmente o mercado. A gente tá lidando com banco, com banqueiros, com a Faria Lima, né? Esse é o Brasil. Tem uma fala golpista que, por muito menos, o Daniel Silveira foi preso. Então, eu acho que o Alessandro Silveira também deveria ser preso. Alessandro Silveira não, Alessandro Vieira falou assim, ó. Ele cita a viagem de Toffoli e diz que prisão de ministros se avizinha. Um golpista. Por muito menos, Daniel Silveira foi preso. Fazer esse tipo de ameaça, sabe? Liberdade de expressão, não é liberdade para cometer crimes. E ainda fez na frente do Lewandowski. Eu achava que o Lewandowski tinha que ter dado voz de prisão na hora, diante desse atentado, nessa ameaça ao Estado Democrático de Direito. Ainda mais também, ou até mesmo Fabiano Contarato, presidente da CPI, prendeu o relator. Ainda porque era delegado da PF, se acovardaram. Ontem a democracia perdeu. Aí o Fabiano Lando escreveu um texto até bacaninha, pra gente encerrar aqui e falar da dosimetria, em que a cúpula do judiciário ameaça a sociedade do ponto de vista do andar de baixo. Poderes excepcionais com inquérito das fake news, relações perigosas com poderosos, blindagem a ministros e altos salários fazem o Supremo ser visto como ameaça à sociedade. Aí ele começa falando assim, ó, são no mínimo 4 os pontos em que o Supremo e a cúpula do judiciário são vistos como ameaça à sociedade. E não por gente que engrosse as fileiras do bolsonarismo, da extrema-direita, do golpismo ou coisa o que valha, mas por pessoas comuns que pensam, ok, o pessoal tentou o golpe, né, já foi encarcerado, mas os sentenciadores estão indo demais em tantas situações a ponto de ameaçar e desmoralizar quem diz proteger a democracia. Em primeiro lugar, estão os poderes excepcionais investidos pelo chamado inquérito das fake news, que no final das contas serviu para condenar Bolsonaro e companhia por tentativa de golpe. Se os conspiradores estão enjaulados, qual afinal a razão de se manter um instrumento que funciona como uma espada sobre toda a sociedade, com poder de prender, censurar e ainda colocar tudo sob sigilo? Vamos para quase 7 anos. Qual é o risco que corremos para a permanência desse instrumento de força? Tem sido cada vez mais difícil defender nos grupos de WhatsApp dos amigos da escola de que não vivemos numa ditadura da toga. Ui! Citando até esses termos, né? Em segundo lugar, as incríveis, digamos, relações perigosas dos integrantes dessa cúpula com lobbies, setores influentes da sociedade e mesmo os poderosos com interesses diretos nas decisões dos tribunais. São palestras, encontros, jantares, caronas de avião, festas de aniversário, confraternizações com vescotes. A impressão que fica para o pobre andar de baixo é que tudo são ramificações de um grande sistema em que os grandes se protegem. Não deveria ser dessa maneira, né? Em terceiro, e tem a ver com o segundo ponto, essa blindagem determinada, né, pelo ministro Gilmar Mendes para dificultar o impeachment de integrante do Supremo, soa aqui do ponto de vista do andar de baixo como autoproteção de quem teme algo. E no caso, receia uma decisão que pode ser da sociedade, né? Eleger um Congresso majoritariamente de direita. Só porque o povo elegeu certa? São 213 milhões de pequenos tiranos. Eles são os iluminados. Ainda praticamente na mesma semana em que se revela a carona, né, para o ministro Supremo em jatinho de empresário, com presença de advogado de banco envolvido em fraudes com destino a uma partida de futebol no exterior. Como esse mesmo ministro que estava dentro do avião concedeu decisões em tese favoráveis ao dono desse banco liquidado, como argumentar no tal grupo de WhatsApp da escola, né, formado majoritariamente por profissionais liberais, de que não vivemos em um grande sistema em que os grandes se protegem para passarem a defender um candidato antissistema, é um pequeno passo. Opa! Será que é exatamente por isso que o pessoal está tão desgostoso com os candidatos do sistema? Parece que o Fabiano Lana está entendendo, né? Porque o bolsonarismo existe.
Finalmente, os altíssimos salários dessa elite, o que inclui os famigerados penduricalhos, quem chegou lá na cúpula do judiciário tem sido muito bem remunerado. Há uma série de verbas indenizatórias que colocam os rendimentos de tantos juízes e mesmo assessores nas casas de dezenas de milhares acima do teto. Hoje, a sociedade está bastante consciente de que dinheiro público é dinheiro de impostos. Logo, soa até mesmo algo chocante quando os integrantes do Supremo defendem, até com vigor, este estado de coisas, como aliás ocorreu na semana passada. Tem ficado praticamente impossível defender ou justificar isso tudo para a turma que paga todas as contas de todo mundo. Tá ruim o Brasil, né? Tá difícil defender algumas coisas no Brasil, né? Mas vamos lá. Gente, hoje de madrugada, a anistia foi aprovada. Deixa eu consertar de novo. Hoje de madrugada, o PL da dosimetria, não da anistia, dosimetria, foi aprovado na Câmara. Ainda tem Senado, voltar para a Câmara, Lula, vetar, sancionar, todo um processo. Às 2h06 da manhã, o Globo fazia o seguinte comentário, né? 3 dias do anúncio da candidatura. Congresso votando dosimetria às 3 da manhã. Alguma coisa mudou, hein? E realmente mudou. E você vê que quando o Flávio pontua que o preço é o Jair livre na urna e tudo mais, o Flávio também está dando um indicativo do que as eleições do ano que vem serão recheadas de discussões em torno de liberdade de expressão, sobre as vítimas, sobre os maus tratos. Então, não tem ninguém bobo, né? Tudo isso daqui tem um objetivo, né, muito democrático de tentar esvaziar esse discurso. Esvaziar o discurso de que existe no Brasil uma ditadura de toga, como disse ali o Fabiano Lana, não pode deixar isso acontecer. O PL da dosimetria foi aprovado por 291 votos favoráveis. E a Tsuki comenta, né? De repente, o anúncio do nome do Flávio parece que ajudou a desemperrar até esse projeto meia boca. O PL da dosimetria foi aprovado. Não o que queríamos, mas foi o que conseguimos até aqui. E esse até aqui foi uma coisa que não só a Tsuki falou, como algumas pessoas falaram ao longo do dia de ontem. Como isso aqui, gente, assim, isso foi colocado na mesa meio que no início do dia. Eu não sabia se realmente ia ou não. Tive um dia meio corrido ontem. Enfim, algumas notícias não tão boas a nível, assim, não de minha família, mas na família de Michele. Não vem ao caso nesse momento. Aí eu não fui atrás. Eu realmente não possuo nenhuma informação extra, absolutamente nenhuma, além do que saiu na imprensa. Não pude conversar com nenhum parlamentar, nenhum deputado. Não tenho nenhum entendimento de bastidor extra para trazer para vocês. Então, não quero criar nem expectativa, nem tirar expectativa, nem criar otimismo, nem tirar otimismo. Só mostrar para vocês algumas coisas que eu acho que valem de reflexão. Tentarei buscar mais informações para dar aquela opinião que, no mínimo, eu deixo no ar alguma coisa a mais. Mas a Folha de São Paulo já noticiou, né? 2h30 da manhã. Câmara aprova projeto de redução de penas que beneficia Bolsonaro com aval do PL e protesto do governo. Assim, o benefício a Bolsonaro é que se ele estudar e trabalhar, ele vai ficar preso até 2029. Baita ajuda pro Bolsonaro. Mas enfim, no fim dessa matéria dizia que, segundo aliados, Bolsonaro deu aval à redução de penas. O ex-presidente afirmou que o projeto não resolveria o problema dele, mas resolveria o de apoiadores. De alguns apoiadores, porque de outras pessoas também, né, nada muda. Quem já está exilado segue exilado, como o próprio Eduardo, outras pessoas também. Porque, enfim, né? O caso do Felipe Martins não resolve, do Ramagem não resolve, do Silvinei Vasco não resolve, do Heleno, do Braga Neto, resolve da turma do 8 de janeiro. Basicamente isso. Nem tinha sido aprovado ainda o projeto na Câmara. O Metrópole já tinha dito que Alcolumbre disse que votará a dosimetria no Senado este ano. Ou seja, tudo indica que o Mota falou com o Alcolumbre, já tem um certo alinhamento. Eu fiz um compromisso com os líderes e com o Brasil de que, se a Câmara deliberasse esse assunto, o Senado deliberaria sobre esse assunto. Nós vamos deliberar assim que a Câmara deliberar, este ano ainda. Então, talvez aí delibere hoje. Olhando algumas postagens nas redes sociais, eu peguei 3 e eu acho que é fácil de entender porque eu peguei essas 3. Primeiro, Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, sei lá, tá meio por dentro da situação. Não que ele e Eduardo concordem 100%. Eles não concordam 100%. Tem alguns casos que eles realmente divergem. Não sei se esse é um desses casos.
Ele comenta, né? Fui o maior crítico da estratégia de se aprovar a redução de penas antes de anistia ampla, geral e restrita, mas neste momento reconheço que não temos outra opção melhor. Se eu estivesse no Congresso, votaria favoravelmente e continuaria lutando pela anistia. O Mário Frias, normalmente sempre esteve aí na tropa de choque do bolsonarismo, comenta, né? Pessoal, foi votado agora o projeto que reduz as penas dos presos do 8 de janeiro. Esta Constituição foi fruto de muita luta, nasceu uma decisão generosa de Bolsonaro, que no mesmo dia que descobriu que terá que fazer mais uma nova cirurgia, foi publicado pela imprensa, gente, não é bobagem, né? Que mesmo privado de sua liberdade, pensou primeiro nas centenas de famílias que agora têm a chance de reencontrar seus entes queridos neste Natal. Percebam a profundidade, aí diz, né? Data que simboliza o nascimento de Jesus Cristo, a esperança e a libertação. Percebam a profundidade desse gesto. Uma líder político do Brasil, injustiçado e perseguido, abrindo mão de si mesmo para priorizar brasileiros comuns que, assim como ele, acreditam em um país mais livre, justo e verdadeiramente democrático. É um ato simbólico, sublime e carregado de representatividade. Não é exatamente o que desejávamos, a anistia completa continua sendo nosso objetivo final, mas este é um passo importante dentro do que hoje é viável. Uma maratona não se vence com um único sprint, ela exige estratégia, perseverança e coragem. Estamos avançando. E deixo claro, não vamos parar aqui. Não vai ser. A Tsuko falou, até aqui foi o que teve dosimetria. Seguirei lutando todos os dias pela liberdade e pela elegibilidade de Bolsonaro. Ninguém imagina o quanto anseio pelo dia em que poderia abraçá-lo novamente, ouvir um conselho, uma palavra amiga, dividir uma boa risada. Até lá, seguimos firmes na fé e na luta. E o último que eu trouxe aqui foi do Polon. Polon ontem, ele apresentou várias coisas. Ao longo do dia ele estava relativamente bem crítico ao projeto. E eu acho que aqui a postagem reforça que o projeto está longe de ser um negócio bom, maravilhoso. Ele fala assim, aprovada a dosimetria, respeitosamente, não consigo comemorar. Foi o voto mais difícil, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Meus amigos estão presos, mas não poderiam ser isoladamente ponto de discordância. Porque Felipe Martins continua aí, o Vasquez, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Jair, dentre tantos outros. Só que aí o Polon fala uma coisa que me agrada muito mesmo. Votações são feitas em grupo. E o grupo a que pertenço fechou questão. É bom ver políticos que entendem a importância de um grupo. Todos criticamos a desunião da direita. Assim, não serei eu o elemento de desunião. Uma vez que o que nos une é Bolsonaro. E fui informado que, além das famílias e advogados favoráveis ao projeto, o próprio presidente determinou a votação favorável, externada pelo próprio Flávio. Perdi. Espero ter errado no meu parecer, na minha percepção, né? Vida que segue, estou votando a favor, estou aqui só dando meu esclarecimento. É para jogar em grupo, jogamos em grupo. E, assim, ninguém vai parar por aqui, né? Ninguém vai se contentar só com esse projeto. E aí, ao longo do dia, como se foi de madrugada, tenho certeza, tenho convicção, teremos aí mais comentários. Eu acho que é uma situação que toda a classe política deveria comentar sobre ela, porque a gente vinha todo mundo numa linha, e que eu acho que faz muito sentido, Polon até reforça, e quando você tá aí pedindo anistia, a partir do momento que você aprova a dosimetria, você dá uma enfraquecida, não, já tem anistia, agora você quer pra Bolsonaro, pro golpista, vem toda aquela ladainha chata, né? Então é isso. Não sei, seria... Beleza, Bolsonaro falou, mas eu acho que é importante, sabe, os deputados falarem, e eles também explicarem que projeto é esse, o que é que esse projeto prevê. Realmente as pessoas vão ser soltas? Existe alguma previsão? Quando? Como será esse processo? Até para as próprias famílias das vítimas ficarem um pouco mais por dentro. Eu achei que seria de grande valia se os nossos deputados pudessem ajudar um pouquinho isso daí, né? Explicando esse processo. Mas vamos continuar. Para a gente falar agora de coisas realmente mais positivas. Falar do nosso presidente Flávio Bolsonaro, Mito Júnior. Flávio Bolsonaro teve 1,86 milhões de menções após lançar pré-candidatura. Dados da Bytes mostram que o assunto registrou 19 milhões de interações nas redes sociais, sendo ganhou 311 mil seguidores em seus perfis em 4 dias após o anúncio. E não para por aí. Aqui, assim, quanto esses números representam ou não, se virou notícia é porque realmente chamou a atenção. E vocês estão vendo. Flávio Bolsonaro, presidente, dominou as redes sociais, deu aquela energia
que faltava para a direita há um bom tempo. Mito Júnior tá demais. Aí, o Ipsos IPEC, em parceria com a Globo, fez uma pesquisa e coloca assim, né? Intenção de voto para presidente. E o que é que isso mostra? Que são dois caras do... acho que é o único grupo do mercado mais à direita mesmo, mais bolsonarista, que é o pessoal do Traders Club, que é o Israel Massa, o Pedro Albuquerque e tem o Luciano Costa. Aí o Israel comenta, né? Flávio Bolsonaro tem 19%, supera Tarcísio de Freitas na disputa presidencial, segundo pesquisa Ipsos IPEC Band. Não falei Globo, né? Band. Flávio aparece com 19, Tarcísio com 17. E aí o Pedro diz, ó, o Flávio dominou as mídias sociais desde sexta e vocês ficaram hipnotizados. Como o pai, empatado com o Lula, não iria transferir parte significativa dos votos para o Flávio. Vários, inclusive, que falaram comigo, diziam que Flávio iria cair nas pesquisas. Pelo contrário. Mal começou e já disparou. Mal começou e já disparou. Outra pancada. E esse dado aqui é muito importante, rapaz. Porque na eleição de 2022, como era a eleição da polarização, falava que era uma eleição da rejeição. O menos rejeitado levaria. E olha para isso daqui. O recorde de rejeição é do Lula. A rejeição do Flávio é muito menor do que o Lula. Vejam só, né? E o Globo diz, ao longo da campanha, a rejeição cai ainda mais. E eu acho que tem uma forte tendência disso acontecer. E você ainda tem outro fator. Se a rejeição do Flávio tem a tendência de cair, a do Lula, papai. Lula é aprovado por 42. Desaprovado por 52. A maioria do Brasil já desaprova o Lula. A maioria do país já desaprova o Lula. E mais. Porque aqui é só um número seco. Mas se falando de tendência, a tendência é o Flávio reduzir a rejeição, ganhar mais apoio. E do Lula? O Lula estava naquele momento, né? Que estava reduzindo aquela percepção do ruim péssima. E a ótima, a boa estava crescendo. Pois bem, a ótima e boa já estagnou. E a ruim péssima já voltou a subir. A percepção que o governo Lula é um fracasso já voltou a subir. Devagarzinho, como estava antes. Quando chegar no que vem, que é a turma realmente entrar no período de eleição, começar a se informar, começar a ver, começar a discutir o que foi o Lula, começar a relembrar dos casos, e aí, gente, vai tá tudo, já tá tudo registrado, né? Dessa vez, nessa eleição, não vai ter um escândalo do Lula que a gente vai esquecer. Que todas as falas do Lula estão registradas e organizadas. Onde? Atlas Brasileiro. E tão mesmo. Os links dos vídeos, tudo lá, tudo bonitinho. Fácil de encontrar. Sempre um capítulo dedicado. Tem vários normalmente tá dentro do capítulo chamado Carreta Furacão. E aí tem um subtema que eu coloquei o nome. Pérolas lulistas. Quando não faz parte de um escândalo gigantesco, tá lá. Eita, rapaz. Tem compilado aí pra gente fazer um vídeo, acho que 2 horas seguidas só com falar de Lula. Me segura, Lula. Já tá escrito, não tem nem o que fazer, já tá escrito. Já tá escrito, é um PDF, as pessoas só vão aí, vão juntar. Motivos para criticar o Lula não faltarão. E com essa ferramenta de inteligência artificial, qualquer um de vocês pode chegar, por exemplo, fazer o upload de todos os atlas no notebook LM da Google, que é tipo o ChatGPT da vida. Aí você sobe todos e ele pesquisa só nessa base de dados. Aí você fala aí, irmão, me lista aí todas as falas escandalosas do Lula, né? Falas que desgastam ele. E me dá aí as páginas e cada volume que estão. Não dá nem trabalho de pesquisar. Ah, Lulinha, me segura no que vem, viu? A gente vai reclamar de tu. Aí o senhor Flávio Bolsonaro ontem foi visitar o Jair e falou coisas bem animadoras. Aí se colocou, né? Aqui é um Bolsonaro e tem filhote de Bolsonaro pelo Brasil inteiro. Não vai ser uma caneta que vai acabar com a gente. Flávio tá se saindo melhor do que o esperado. Tá mesmo. Mito Júnior tá demais. Saber que os soluços de Bolsonaro diminuíram e que ele ficou feliz porque porque a militância voltou a se animar, foi a melhor parte. Os apoiadores de Bolsonaro sempre foram seu combustível. Lembram do cercadinho?
Ele dizia que começar o dia ali, mesmo com poucas pessoas, era o que lhe dava gás para enfeitar o dia todo, né? A candidatura é irreversível. Vamos ouvir aqui o Flavião. Isso tudo de forma injusta, mas pelo menos já hoje ele estava bem mais disposto, não estava com soluços. Comuniquei a ele que a defesa dele vai protocolar hoje o pedido de domiciliar humanitária, com todo o embasamento técnico, e que eu acho que tem tudo para, se houver um mínimo de bom senso e de humanidade, o presidente Bolsonaro ser transferido de volta para sua casa. É o que eu espero, é o que eu rogo a Deus aí que aconteça. Expliquei para ele um pouquinho, atualizei do que está acontecendo aqui fora, passei a minha impressão do impacto sobre o lançamento do meu nome como pré-candidato à presidência da República, e ele ficou muito feliz. Deixei com ele a primeira pesquisa que saiu após o anúncio que foi do Instituto Veritas, já me bota ali no empate técnico com o atual governo, desgoverno do país. Ao contrário do que muita gente estava imaginando, querendo dizer que era um nome inviável, que era um nome que não ia decolar, que não tracionava, a gente vê que já existem pesquisas. Eu não tenho nenhuma vinculação com esse primeiro instituto que fez a pesquisa, já mostrando o que eu sinto nas ruas. Falei para ele do ânimo generalizado da nossa militância, que estava de cabeça baixa, estava angustiada, sem o norte para seguir. Agora o presidente Bolsonaro deu esse norte. Então, falei que essa candidatura é irreversível, palavras dele, não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente. E a partir de agora, a gente conversando com as pessoas, a competência para tratar de anistia é do Congresso Nacional, cabe ao outro poder respeitar, porque não tem absolutamente nada de inconstitucional, a não ser que eles queiram inventar alguma coisa para continuar mantendo esse objetivo deles forte, que é deixar o Bolsonaro fora da vida pública. Então, a minha candidatura mostra que isso não vai acontecer. Aqui é um Bolsonaro e tem filhotes de Bolsonaro pelo Brasil inteiro, tem mais de 60 milhões de Bolsonaros pelo Brasil, e não vai ser uma caneta que vai calar a gente. E, mais uma vez, ele aqui ficou muito feliz quando viu o resultado dessa primeira pesquisa, ficou muito feliz com a reanimação, de acender essa chama da nossa militância, principalmente, sabendo que agora a gente tem o norte, agora a gente tem uma candidatura real para ir consolidando e ganhando musculatura a cada dia. E o que ele falou foi isso: na hora de ir embora, me deu um abraço, aquele soco clássico aqui no meu peito: fica firme, moleque, a gente vai ganhar. Então essa é a mensagem que eu passo para todo mundo: fica firme, que a gente tá forte também. Fica firme, fica firme. Eu tô animado aqui já, viu? Eita, já falei, viu? Na posse, sou eu do lado do Jair. Mas aí de quem quiser tomar meu lugar, a gente vai sair na mão. Ai. Aí, Dudu, também falou com a imprensa ontem, tava lá na Band News. A Edson comenta assim, ó: o Dudu está feliz com a candidatura do Flávio, como se fosse ele mesmo candidato, e reconhece que ele é a melhor escolha por ser agregador e articulador. É curioso que mesmo Eduardo e o Jair sendo vistos como os cachorros loucos, eles nunca fecharam as portas para ninguém e ainda assim enfrentaram resistência. E o Flávio, mesmo sendo o sereno e palatável, enfrenta a mesma resistência daqueles que usavam justamente a desculpa dos cachorros loucos, né? É doido isso, né? Ah, o Mito Júnior tá demais também. Vamos aqui ouvir o Dudu. O Brasil não vive uma normalidade democrática. Nós temos um ex-presidente honesto cumprindo uma prisão política, e eu acredito que assim que nós mudarmos o cenário político, essa prisão política ela será consertada, né? Não só de Jair Bolsonaro, como a de cerca de 1.000 pessoas envolvidas aí no 8 de janeiro. Então, a candidatura do Flávio, ela partiu com muita conversa, sim, né? Os bastidores estavam em pleno diálogo. Eu fui um entusiasta muito grande da candidatura dele, porque, mais do que tudo, nós temos que ter alguém com a coragem e a serenidade para colocar adiante aquilo que é mais necessário nesse momento, né? Liberdade, justiça. Então, Flávio, ele sempre foi muito engajado, desde sempre, na pauta da anistia, vai seguir trabalhando por ela, e eu acredito também que é o melhor nome entre nós da família Bolsonaro e da direita, porque ele é um perfil articulador, é um perfil agregador. Já recebeu o apoio do governador Tarcísio de Freitas, está com um apoio muito forte dentro da direita, então tem tudo para decolar ainda mais o nome do Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro, mais uma vez, com essa posição do Paulinho da Força, ele enaltece a sua coragem e o seu sacrifício. Jair Bolsonaro está puxando uma prisão injusta, mas está aceitando fazê-lo
para colocar adiante um projeto de país verdadeiramente que serve aos interesses do povo. Eu tenho orgulho do meu pai pelo seu posicionamento e, Deus quiser, essa cadeia será muito breve. Quase um ano para o próximo pleito eleitoral. Até lá, o senhor avalia que essas conversas elas vão se azeitar? Vai se chegar a um acordo para que a gente tenha um nome só disputando pela direita ou essa possibilidade de outras lideranças surgirem aí no decorrer dessa campanha? Não tem absolutamente problema nenhum. E eu discordo que existe uma divisão. Se não me engano, em Barretos, quando subiram no palanque Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior, eles anunciaram um pacto que num primeiro turno cada um levaria a cabo a sua candidatura e num eventual segundo turno eles apoiariam aquele da direita que fosse ao segundo turno eventualmente contra o Lula. E nesse momento ninguém falou de divisão. Então o Flávio, na verdade, ele só é mais um player, mais um jogador, mais um candidato nesse cenário político. Não é que se falar em divisão. O Flávio, mais uma vez, é uma pessoa de perfil articulador. Não, todos nós sabemos que o principal inimigo do Brasil é o Lula, e eu quero que essa argumentação valha para o Flávio, porque muito se falava antes da sua candidatura, que olha, o inimigo é o Lula, temos que estar contra o Lula. Aí quando o Flávio sai candidato, essa união desaparece, tem gente que começa a falar, agora eu vou votar no Lula mesmo. Então, na verdade, as máscaras estão caindo. E, no final das contas, tem que combinar com os russos. Quem são os russos? A população brasileira. A população brasileira é que vai dar o recado final. Então é saudável numa democracia que exista mais de uma candidatura à direita, elas fazem bem e fazem parte da democracia. Não vejo como problema nenhum e também não identifico como uma divisão da direita. A minha parte é fazer essa coalizão internacional da direita, mundial, porque a gente sabe que o nosso inimigo ele atua também de maneira global. Essa perseguição que o Jair Bolsonaro sofre, também sofre a Marine Le Pen na França, também sofreu o Trump nos Estados Unidos, e assim por diante. Eu só rezo, eu só oro para Deus para que ele proteja a vida do meu irmão Flávio Bolsonaro, porque se tornou, de certa maneira, rotineiro o assassinato de candidatos à direita. Vídeo Miguel Uribe na Colômbia, o Villavicencio no Equador, a própria facada no Jair Bolsonaro, o tiro na orelha do Trump. Então, eu acho que a partir de agora, com a firmeza e a coragem do Flávio para anunciar sua candidatura, que inclusive fiquei mais feliz como se fosse eu mesmo me candidatando, torcendo muito pelo meu irmão, eu agora peço orações pela vida dele, para que ele não sofra essa injustiça como Jair Bolsonaro sofreu em 2018 e quase veio a falecer. Você vê como é o Lulu, né? A minha parte. Todo mundo fazendo a sua parte. Todo mundo entendendo que, cara, ninguém precisa fazer tudo. Um faz aqui, um faz acolá. E que vai, velho. Rapaz, tô feliz como se fosse minha candidatura. Eu também. Tô feliz do mesmo jeito, velho. O Mito Júnior nasceu pra ser presidente, velho. Só a gente pode ter descoberto tarde aí, mas o Mito Júnior, não tem nem o que falar. Eu tô até pensando já, sabe, no que vem, o Flávio chegando nos aeroportos, o aeroporto começando a receber o Flávio. Daquele jeito. Vai mostrar pro Brasil e falar, irmão, é assim que funciona na direita, sabe? A gente veio pra ganhar, mas ganhar com força. E eleger uma bancada alinhada, verdadeiramente alinhada. Eu não tenho dúvidas que vamos eleger mais pessoas de direita na Câmara do que temos agora. Será o suficiente para ter 257 votos? Não sei. Mas vai ter mais. Vai ter mais. E no Senado tem muita chance, viu, de ter a presidência do Senado. A tão famosa e importante presidência do Senado. Mais uma manchete para eu jogar a minha humildade de lado e ser arrogante. O que é que eu tenho dito? Eu tava feliz demais. Eu falei, gente, eu só vejo o pessoal lá, porque a Michelle, porque o Flávio, porque o Ciro come, que o André Fernandes. Eu falei, bicho, vocês estão perdendo tempo, velho, com bobagem. Vocês têm que estar felizes com o que aconteceu. E eu falava, estamos diante, finalmente, velho, do maior freio de arrumação, que eu que acompanho isso aqui há tempo. Nunca teve uma tentativa de organizar. Flávio reúne presidentes de diretórios locais do PL, pede unidade e veta alianças regionais com partidos de esquerda. Vral! Ordem na casa! Respeita o Mito Júnior! Uma resolução já vedava a prática. O que se viu nas eleições municipais do ano passado, no entanto, foi uma série de alianças com partidos que integram a base governista. E com conversa... E essa conversa, além de tudo, gente, além de impor isso, mostra o quê? Preocupação. Vai mostrar, ó, gente, vamos jogar junto, velho, sabe? Vamos jogar junto. Eu tô chegando aqui agora na humildade, velho. Humildão aqui, falar pra vocês, sabe? Porque o cara foi escolhido pra ser presidente da República, gente. Rapaz, mais de 200 milhões de brasileiros, sabe? Imagina aí, tu nasceu. Acho que ninguém nasceu e falou, eu vou ser presidente da República. Só os caras foram muito loucos, tipo o Lula. O Lula tem a cara que é alguém assim, né? Mas sei lá, acho que o cara também nem pensa nisso daí. O cara vai pensar quando a situação meio que vai pintando. Às vezes nem passa na cabeça do cara. E aí você fala assim, bicho. Aí o cara fala, não, vamos aí, pô. Tô aqui numa posição que realmente é a virada de mesa, botar nosso nome na história.
E peço a vocês, vamos, dessa vez vai. E tem que ir. Uma eleição diferente do que foi a eleição de 22, que foi da de 2018. A de 2018, a gente foi ter um partido faltando horas para encerrar o processo. A de 2022 vai ter um partido assim com meio de um ano, vai ficar aquela confusão, o pessoal começando a se filiar e tudo mais, ninguém tinha base, não tinha nada. Poxa, a eleição de agora é diferente. Você está chegando com o fundo partidário mesmo, o fundo partidário lá que fez na eleição, diferente do que aconteceu em 2018, diferente do PL que era o fundo que o partido tinha e teve lá que dividir para todo mundo. Não, agora tem o fundo que a galera conquistou. Teve tempo para fazer base, teve eleição municipal. Teve muita coisa, muita. Agora a gente tá indo tempo para sentar, conversar, discutir. Não chegou de última hora. Não tem disputa. Disputa não tem desculpa pra gente não chegar com tudo nessa disputa. Aí ontem, a imprensa não revelou, eu só coloquei a notícia. A manchete é a notícia, porque ninguém sabe o conteúdo. Mas tá ali, os caciques do Centrão se encontram após reunião com Flávio. O Marcos Pereira estava nessa reunião. Tava ele, tava o Rueda, tava o Ciro Nogueira. Falaram que estavam conversando entre eles. Se encontraram ontem. Só pra falar de 2026, óbvio. É nosso Flávio. É o Mito Júnior. É o Mito Júnior. E pra chegar aqui no finalmente do vídeo, que terei mais algumas coisas pra comentar, mas só quero mostrar 3 coisas. Copeiro Ruizão, Mito Júnior e o Carluxo. Começando pelo Ruizão, né? Ele fala o seguinte... Ao apoiar o Flávio, Bolsonaro colocou o pé na porta. Como assim? Até agora o que estava acontecendo era esse rolo compressor contra Bolsonaro para apoiar o candidato do grande capital, ou seja, o candidato da Faria Lima. Agora, Bolsonaro colocou o pé na porta. Ele estava quieto. Aí o que acontece? Ele colocou o pé na porta com a candidatura do filho. Num certo sentido, Bolsonaro radicaliza a situação, mostrando o seguinte: se não tiver uma oferta muito vantajosa, ele vai para a eleição. E não tem oferta vantajosa, porque a oferta vantajosa é o próprio Bolsonaro ser candidato. E aí, olha o que o Ruizão diz, rapaz. Essa parte aqui, ouvir da boca da esquerda, tem um sabor diferenciado, sabe? Uma coisa muito interessante disso, os dados da situação mostram aquilo que a gente sempre falou. O quê? Bolsonaro não é o candidato do grande capital, Faria Lima. Porque se ele lança o filho, a bolsa cai, o dólar sobe, mostra que ele é o candidato que está em oposição ao grande capital, como Trump. Tá contra o sistema, né, Ruizão? E agora? Agora o pessoal vai ter que fazer campanha pro Flávio. Agora eu acho o seguinte, né? O que ele vai fazer agora é que são elas. A conversa antes do Flávio ser lançado é que Bolsonaro era um cachorro morto. Se Bolsonaro fosse isso, né? Qual a importância do lançamento do filho? Se Flávio for para a eleição, quem vai para o segundo turno é ele. Não tem o que discutir. E aí, a burguesia vai ser obrigada a apoiar o Flávio contra o Lula ou o Lula contra o Flávio. E aí desfaz toda a manobra que era nem Lula nem Bolsonaro. Que estão tentando até agora isso, hein? É um ano de guerra contra o Bolsonaro para terminar. E é um ano de guerra para o Bolsonaro para terminar em nada. E não imagina se terminar com a vitória do Flávio. Toda a perseguição feita, todo esse descalabro do judiciário, toda essa passada de pano para terminar, Mito Júnior eleito. Flávio Bolsonaro, para o eleitorado, parece a mesma coisa que o Bolsonaro, sim. Mas o Haddad, para o eleitorado do Lula, não parece o Lula. O Haddad é um homem interno em gravata, é um acadêmico, é um playboy. Lula é um operário. Na hora da eleição, isso conta muito. Muito. Pegando o gancho aqui para reforçar quem é antissistema mesmo, o Carluxo ontem falou o seguinte, né? O que realmente é o Centrão? Certamente não é a liberdade econômica de verdade, nem a autonomia do cidadão. O projeto é outro, silencioso, mas evidente para quem presta atenção. O Centrão opera para preservar os interesses do mercado financeiro, garantindo lucros astronômicos aos bancos e sustentando um modelo de juros estratosféricos que estrangula famílias, empresas e governos. Cada aumento da taxa,
Cada manutenção artificial desse patamar absurdo fortalece exatamente os mesmos grupos que sempre lucraram com a fragilidade do povo. Esse arranjo não tem nada a ver com a prosperidade ou livre iniciativa. Pelo contrário, cria-se um ciclo de dependência bancária onde o brasileiro é empurrado para o crédito caro, para o endividamento permanente e para a submissão econômica. Um sistema que transforma o trabalhador em devedor e o empresário em refém. Enquanto isso, o discurso de responsabilidade, equilíbrio, moderação política serve apenas de cortina para manter a engrenagem funcionando. Um bloco político que negocia poder, controla verbas, drena recursos e segue obedecendo ao comando dos verdadeiros chefes, os que lucram com a paralisia do país. Não é liberdade, não é desenvolvimento, é controle. É a manutenção de um modelo que escraviza financeiramente o povo e garante que o sistema siga governando nos bastidores, acima da vontade da população. Enquanto muitos fingem não ver, a realidade é simples. Quem controla os juros, controla o país. Quem controla o juro, controla o país. E eu não acho que o carro está todo errado, não. Que é o seguinte, né? Vou pegar aqui a caneta. Tempo de explicação. Pensa assim, gente. Juros, né? Quanto maior os juros, menor é o I de incentivo para empreender. Porque fica mais caro, né? Fica mais caro. Vai ficar melhor. O incentivo é o quê? Botar o dinheiro na Selic para ficar parado. Pronto. Passado daqui, lembra que ontem eu falei uma parada que eu falei, isso aqui me pegou, ficou muito animado quando eu vi o Carlos falando, o Flávio falando, mas assim, pô, a gente tem que ter responsabilidade e tudo mais, e assim, tratar as coisas com mais responsabilidade. Ele não quis falar de austeridade fiscal, equilíbrio fiscal, ele falou responsabilidade. E falou sobre relação dívida-PIB. Por que isso é importante? Que eu falava, gente, tripé macroeconômico, câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Se você vem com essa história que o que a gente tem que olhar é a relação dívida-PIB, você já implodiu 2 pilares do tripé, que é meta de inflação e superávit primário. Para que serve meta de inflação? É um valor que você diz que tem que ser uma meta e você força o Banco Central, através de uma política monetária, a alcançar essa meta. E no Brasil só existe um único caminho, porque o povo é imbecil, de alcançar a inflação. É juro. Então, se a inflação está alta, você aumenta o juro, você aumenta o juro, você aumenta o juro, você aumenta o juro. E só isso, que no final do dia vai dar dinheiro para quem não quer trabalhar. Então, quando o Flávio fala, cara, vamos pensar em outra situação, vamos pensar na relação, né? Vou botar aqui, ó, relação D de dívida barra PIB. Relação dívida-PIB. Por quê? Vamos trazer um dado do próprio Banco Central. Para cada 1% que você aumenta da Selic, segundo o Banco Central, você gera um custo por ano só de juro, por conta do tamanho da dívida do Brasil, de 50 bilhões. 50 bi, cada 1%. Esse dinheiro, às vezes, podia estar sendo utilizado para desenvolver o país. Como assim, Kim? Vai entender? Vamos trazer para sua vida. Você pegou um empréstimo, beleza? E você tem a sua empresinha. Aí a sua empresa tem aluguel, conta de água, luz, telefone, funcionário. Aí na sua empresinha, vamos supor que esse custo operacional é de 100 mil. Bota aqui, ó, 100k. É a sua empresinha. Aí você lucrou por mês, você teve um lucro, vou botar aqui, ó, de 110. 110k. Desculpa, você faturou 110k, ou seja, qual o lucro? Bota aqui, ó, lucro de quanto? De 10k. Você ganhou 10k. Sobrou para você, em tese. Depois de pagar água, luz, telefone, funcionário, imposto. Só que você tinha pegado empréstimo. Você, na sua vida, você lembra, pô, sobrou 10 mil, cabe. E agora, quanto é o empréstimo? Ah, o empréstimo, vamos botar, a parcela do empréstimo é 15 mil. E aí você se lascou. Você não conseguiu pagar o empréstimo. Tá devendo 5. Na vida real você tá lascado. E no mundo dos economistas brasileiros, não, no mundo você tá de boa. Por quê? Porque se discute o que é o superávit primário. O superávit primário é isso daqui, ó. É o lucro que você tem, ou prejuízo, antes da dívida. Então, no Brasil, a gente vive preso nessa lógica de que tem que ter o superávit primário, tem que ter o superávit primário, tem que ter o superávit primário. Mas vamos voltar para cá, ó. Cada 1% da dívida da Selic é 50 bilhões por ano. Então, imagina o seguinte cenário.
Você fecha o ano com déficit zero. Só que a Selic comparação, você não está conseguindo pagar muita coisa. Aí você olha o nominal. A Selic é zero, mas o nominal, que é quando você coloca coisa, você fica devendo 200 bilhões. Pensa nesse cenário. Você está devendo 200 bilhões, bicho. 200 bilhões. 200 bilhões, se cada 1% é 50, você está falando o quê? De 4%. 4%. É 200 bilhões. Você terminou no prejuízo. Aí agora pensa o seguinte, né? Você pega o Brasil e fala, gente, aqui a conta de padaria não é 100% dessa forma, mas só para você entender como a galera escraviza no final dos juros. A conta bem, não é tão preto no branco assim. Aí imagina, quando você sai dessa lógica de só ter um superávit primário e esquece que você tem um prejuízo bilionário dos juros, que você não está computando nisso, porque você precisa gerar superávit para pagar o empréstimo e não está gerando. Imagina você falar o seguinte, cara, vamos focar na trajetória dívida-PIB. Porque a gente está tendo, na verdade, déficit no nominal. Se você reduz o juro em 5%, sobra 250 bi. Vamos botar assim, né? Não elas por elas. Você reduziu 5%, você economizou 250 bi. Beleza? 5%, caiu para 10%. Você concorda que, de forma muito simplória, se o governo injetar 250 bi na economia, o prejuízo no final é o mesmo com a Selic a 15%? Porque você reduziu a Selic, aí abriu 250 bi no nominal, na relação dívida-PIB, porque você reduziu o juro. Você continua sem ter superávit, mas agora, em vez do dinheiro estar indo para o bolso de banqueiro, cara, tu investiu em algum lugar. E talvez esse dinheiro que tu investiu em algum lugar possa render frutos lá na frente. Que seja tu pegar esse dinheiro e dar na mão do povo. Fala assim, ó, toma. Se tu me apresentar um projeto de tirar uma empresa do papel, eu vou te dar um dinheiro de graça. Vai lá, pá. Agora tem que construir. Tu vai lá e constrói. Constrói casa. Casa popular para dar quem mora em favela. Pô, vamos construir casa. Vamos pegar essas coisas só para favelado. Pronto, já foi. Você termina com o mesmo ponto, só que em vez do dinheiro estar indo para juro, para banqueiro e para quem comprou, né, papel do tesouro, você gastou de outra forma. E movimentou a economia. Então, assim, quando você muda uma simples visão da economia, estou colocando aqui em termos muito simplórios, não é 100% assim, óbvio. Mas você consegue entender que quando você troca uma coisa pela outra, muda tudo? Aí, eu acho que isso aqui também é animador e não é questão de pilha, nem crítica, nem nada, que é o seguinte. A imprensa fez muita questão no primeiro momento de bater nessa tecla. Olha lá, foi pedir conselho pro Guedes, isso, aquilo, outro. E o Flávio postou aquela notícia. O Flávio confirma que procurou Paulo Guedes. Aí ele bota e dá uma desmentida falando assim, ó. Minha fala sobre o professor Paulo Guedes foi tirada de contexto. Na última vez que conversamos, e fui privilegiado com mais uma aula sobre economia, sequer existia a minha candidatura na mesa e nunca falei com ele sobre isso. Não vejo que o Flávio está criticando, está falando, está falando assim, ó, eu não quero, nesse primeiro momento, me associar a nada. Eu não quero chegar com um pacote que vou ser obrigado a cumprir X, Y, Z, etc, tudo mais. E eu acho que isso é importante. Eu vou pegar a percepção que eu tenho a conversar com outras pessoas da direita. É que o pessoal está começando a entender, eu vou passar só uma percepção. Tem mais notícias pra gente comentar hoje, nem vai dar tempo, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Queria falar o Tarcísio, mas eu vou falar. Mas o pessoal está começando a entender que, assim, o tempo passou, eu já ouvi isso na boca mais de uma pessoa, o tempo passou, as pessoas começam a entender um pouco mais como é que funciona a vida, como é que funciona o mundo, estão começando a entender que os problemas da nossa era são um pouco diferentes e que a gente deveria estar se questionando mais sobre eles e que talvez só reaplicar algumas fórmulas não sejam suficientes. A gente vive hoje num mundo que a própria questão trabalhista não é 1850, Revolução Industrial, que até criança trabalhava. Não é isso. Não é, sei lá, 1700 que você tinha escravidão. Não. Graças a Deus, né? Não é, sei lá, início do século XX, que às vezes mulheres não trabalhavam, iam só trabalhar. Não, também não é isso. A gente também não está no cenário que agora tem a CLT, porque também o pessoal não valorizava o trabalhador. Não, também não é isso. A gente está numa era da inteligência artificial, da uberização da economia, né? Assim, empregos cada vez... que os contratos são cada vez mais maleáveis e possíveis de modificação. Então, assim, como pensar o mercado de trabalho diante dessa nova realidade diante de nós?
Talvez, né, as experiências anteriores não sejam suficientes para lidar com isso. Moradia hoje é um problema que era diferente lá de trás. Lá de trás, às vezes, faltava crédito, faltava, sei lá, empreender engenharia, tudo. Hoje existe realmente uma crise imobiliária que muita gente acabou comprando imóveis, viraram, assim, grandes grupos de locatários, né? Todo mundo que consegue dar uma prosperadazinha, né, na vida, compra um imóvel, já está subcontratando e tem uma inflação grande no preço de imóveis no mundo inteiro. Como resolver isso? Então, tá dando para ver que, assim, cara, a gente vai para onde? Então, nesse momento, não tem nenhuma tentativa de bater no é por aqui. Calma. E o pedir a calma é importante porque é exatamente isso que mostra. Olha, a gente realmente precisa ter uma discussão mais séria em torno desses pontos. É por isso que estou pedindo calma. É porque realmente esses assuntos estão sendo pensados para trazer realmente, gente, melhoria para o Brasil, para o povo brasileiro. É o governo Mito Júnior. O governo Mito Júnior tá vindo aí, velho. O governo Mito Júnior tá vindo aí. E vamos nessa. Nossa senhora, velho. Tô empolgado demais com o governo Mito Júnior, viu? Com certeza a gente vai falar muito sobre... Já começou a campanha, né? Estamos em campanha. Estamos oficialmente em campanha. Mas enfim, volto a falar. Dei pra vocês uma explicação bem simplória. Só pra, assim, um brainstorm de algumas coisas pra mostrar como você mudar um simples critério de analisar o Brasil. Falar, cara, vamos aqui realmente analisar se a gente está se endividando ou abatendo a dívida, né? Vamos olhar dessa forma e não só focar em entregar um superávit primário, Não, calma. E talvez, né, a questão do juros não seja assim tão preto do branco. Deixa eu ver se está aqui fácil, só para mostrar para vocês a manchete. Quer dizer, fácil não tá, mas está aqui no vídeo. Tô passando, gente, um monte de coisa para mostrar, né? Pronto. Só vou mostrar a manchete, ó. Essa aqui, ó. Quiserem ler isso daqui, eu recomendo. Existe um buraco negro onde a teoria da inflação dos bancos centrais deveria estar. Não se pode mais confiar nas antigas suposições sobre expectativas e metas. Financial Times falando sobre isso. Então, se até o Financial Times já chegou nessa conclusão, imagina, sei lá, né, o que a gente deveria estar se discutindo. Será que as coisas realmente são tão calcificadas que não mudaram nada? A gente só vai repetir o que já foi proposto antes? Ou a gente vai vir com um plano realmente mais coeso, mais organizado para salvar o Brasil? Fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, posso ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com, sem BR. Eu não tenho dúvida que será muito útil nas eleições do ano que vem. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!